Nessa unidade de estudo, você vai acompanhar a introdução à disciplina de finanças públicas, que são normatizadas pelo direito financeiro. Você vai compreender com a professora Luísa Sampaio como funciona a receita pública, a receita impositiva e não impositiva. Bons estudos! A nossa primeira unidade de estudo vai falar sobre a definição das finanças públicas e também dos seus objetivos. Luísa Sampaio é formada em Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, graduada em Economia pela Universidade Regional do Cariri, no Ceará, e obteve licenciatura plena em Matemática para Educação Básica pela Universidade Estadual do Ceará. É mestre em Desenvolvimento Regional pela URCA, onde também é professora concursada, e em Políticas Sociais pela Unixul de São Paulo. Luísa Sampaio é professora dos principais cursinhos preparatórios para concursos públicos de São Paulo, com aulas presenciais e telepresenciais. Então, começando, as finanças públicas, elas vão tratar de quê? Então, quando nós estudamos finanças públicas, a gente lembra logo o governo, o Estado, né? Então, nós vamos tratar das finanças do Estado. Então, o que são as finanças? Se relaciona às suas receitas e às suas despesas. Então, as finanças públicas, elas vão tratar dos gastos do governo e da arrecadação necessária para bancar esses gastos. Então, a gente tem que entender que esses gastos vão ser com o quê? Vai ser, por exemplo, quando ele contrata um professor público, né? Quando ele constrói uma escola pública, constrói uma estrada, quando ele concede um benefício social. Então, mas para ele fazer esses gastos, ele necessita de quê? Ele necessita de receitas, necessita de recursos. E de onde vão vir esses recursos? Então, vão vir ou de tributos que ele cobre, ou de empréstimos que ele faça, certo? Então, as finanças públicas, ela vai estudar a economia do setor público como um todo. Vai controlar a massa de dinheiro e de crédito que o governo federal e outros governos estaduais, municipais, vão precisar, e de órgãos a eles subordinados, né, que vão movimentar o país como um todo, né? E vai também, né, abranger a atuação dos organismos públicos em setores da vida econômica, certo? Então, através do recolhimento, por exemplo, de tributos, de operações de crédito. O que é operação de crédito? É pedir dinheiro emprestado, é emitir um título, certo? Quando o governo emite título, o que é um título? É um pedaço de papel. Quando ele emite um pedaço de papel e vende ou lá fora ou vende aqui dentro, ele está arrecadando recursos. E ele está arrecadando esses recursos para quê? Para bancar suas despesas, certo? Então, através de operação de crédito, através de tributos, ou através de outras fontes de recursos, que depois nós vamos ver quais seriam essas fontes, ele pode atuar distribuindo benefícios sociais, o que nós vemos hoje, se comenta muito hoje, né? O governo concedendo Bolsa Família, Bolsa Escola, Bolsa, aqueles bandos de bolsa que a gente ouve falar, são os benefícios sociais, quando ele concede uma pensão, uma aposentadoria, né? Então, também está concedendo um benefício social. De onde vêm esses recursos? Se originam das suas receitas. Quando ele paga o seu funcionalismo público, também precisa de uma receita. Quando ele faz uma obra pública, precisa de uma receita, né? Então, ele vai poder exercer o controle também sobre o comércio exterior, né? Sobre o consumo, sobre o investimento, distribuição de matérias-primas. Então, como é que ele exerce esse controle? Para ele exercer esse controle, ele precisa de recursos, né? Então, nós vamos estudar isso, tá? Então, as finanças públicas, elas serão normatizadas pelo direito financeiro, né? Por que eu digo que ela é normatizada pelo direito financeiro e não pelo direito tributário? Qual é a diferença? É porque o direito financeiro, ele vai abranger tanto as entradas como as saídas de recursos. Já o direito tributário, ele trata apenas de um tipo de entrada, que são os tributos, certo? Então, quando eu falo em finanças públicas, eu estou querendo estudar o quê? Eu estou querendo estudar as entradas, as receitas do governo e as suas despesas. Então, eu não posso falar que ele está sendo normatizada pelo direito tributário, porque o direito tributário trata apenas dos tributos, que é uma das fontes de receitas, mas não é a única.
Então, por isso que eu digo que o governo, né, que as finanças públicas, elas serão normatizadas pelo direito financeiro, certo? Então, a preocupação vai estar em dar um destino à arrecadação do governo, certo? E essa arrecadação do governo é constituída de quê? Ela vai ser constituída tanto de receitas impositivas como de receitas não impositivas. O que é receita impositiva e não impositiva? Isso tudo nós vamos tratar depois com mais detalhes. Aqui eu estou dando apenas uma abrangência para vocês. Então, receitas impositivas são aquelas que o agente econômico é obrigado a arcar. Por exemplo, um imposto. Um imposto vai ser uma receita para o governo impositiva. Por quê? Porque o agente econômico, vamos supor, a pessoa física, ela é obrigada, por exemplo, a pagar imposto de renda. Mesmo ela querendo ou não querendo, achando justo ou não achando justo, ela tem que pagar. Então, vai ser uma receita impositiva, certo? Assim também tem outras receitas que são não impositivas. Por exemplo, se o Estado ele emite um título e vende esse título, vamos supor, no mercado interno, a pessoa vai comprar se quiser. Uma empresa vai comprar se quiser, ela não é obrigada. Então, vai ser uma receita não impositiva, certo? O tributo também vai ser um recurso para bancar as despesas do governo, certo? Então, por isso que eu digo que o direito tributário, quando eu falo em direito tributário, a temática principal dele é a arrecadação de tributos, certo? Ou seja, é uma arrecadação impositiva. Tá bom? Então, resumindo, a gente pode dizer que as finanças públicas tratam dos gastos do setor público e das formas de financiamento desses gastos. Continuando a mesma unidade de estudo, nós vamos falar agora sobre os objetivos. Então, nós falamos que o governo, ele arrecada recursos, tem uma receita, e, por outro lado, ele tem suas despesas. Mas qual é o objetivo disso? Para que ele arrecada, né? E para que ele gasta? Então, o primeiro objetivo é para melhorar a alocação dos recursos da economia. Mas o que significa melhorar a alocação de recursos da economia? Então, vamos ver o que é alocar recursos. Alocar, pessoal, é colocar, levar recursos onde a entidade privada não teve interesse em levar. Então, por exemplo, se ele leva energia elétrica para uma cidadezinha lá no final do mundo, num povoado que ninguém nem lembra que existe, né? Ele está o quê? Alocando recursos. Se ele faz uma estrada, né, num povoado também, que também é esquecido, que não tem onde fluir suas mercadorias, então ele constrói uma estrada, ele está o quê? Levando recursos. Por que, por exemplo, o Brasil, ele tem o Banco do Brasil, em todo buraco do Brasil tem um Banco do Brasil. Vocês já perceberam isso? Se vocês forem visitar qualquer cidadezinha, por menor que seja, tem um Banco do Brasil. Por quê? Porque nós sabemos que uma cidade, quando ela tem uma agência bancária, ela faz com que essa economia dessa região, dessa cidade, desse povoado, se agilize, né? Permite o desenvolvimento dessa região. Então, na medida em que o país, ele aloca uma agência bancária para uma cidade, ele está promovendo o desenvolvimento. Mas para isso ele precisa o quê? De recursos, precisa de dinheiro, né? Para que ele possa alocar esses recursos, né? Outro objetivo vai ser estabilizar variáveis econômicas fundamentais, como, por exemplo, preço, produto e emprego. Como assim? Nós sabemos que quando o país ele está, por exemplo, correndo risco de uma inflação alta, o que o governo tem que fazer? Nós vemos isso frequentemente. Toda hora o governo está mexendo aí na taxa de juros, não está? Né? Por que o governo mexe na taxa de juros? Está elevando, a gente fala, nossa, a taxa de juros está muito alta. Por que a taxa de juros está alta? Né? Porque o governo quer e pronto? Não. É porque ele está querendo evitar que os preços subam. Né? Por quê? Porque nós sabemos que se a taxa de juros estiver alta, as pessoas vão ficar com pouco dinheiro no bolso. Não é isso? Os agentes econômicos vão ficar com pouco dinheiro no bolso. Se vão ficar com pouco dinheiro no bolso, vão gastar menos. Se vão gastar menos, vai pressionar menos a elevação de preço dos produtos, fazendo com que a inflação caia. Certo? Então, outra finalidade é estabilizar a economia. Estabilizar o quê? Preços de salários. Certo? E o terceiro objetivo desses recursos
é melhorar a distribuição de renda. Nós sabemos, isso está muito presente atualmente, né, na nossa economia, quando o governo concede benefícios sociais. Como é que ele concede benefícios sociais? Tributando de quem tem mais e transferindo para quem tem menos. Então ele está o quê? Melhorando a distribuição de renda, evitando com que haja uma concentração muito grande de renda na mão de poucos, né? Ou seja, ficar pouca gente com muito dinheiro e muita gente com pouco dinheiro. Tá? Então ele evita isso, tá certo? Então vai melhorar a distribuição de renda, elevando o bem-estar social em uma economia que não está em concorrência perfeita. Né? Que depois nós vamos falar um pouquinho da concorrência perfeita. Tá certo? Então, através da distribuição de renda, né, ele cobra tributos de uns, tributos diretos, tira dinheiro do bolso das pessoas, né, e dá para outros, concede para outros, né, através de como? Concedendo mais benefícios relacionados à aposentadoria, pensão, né? Então, bolsa de estudo, né, bolsa família. Né? Então, quando ele faz isso, ele está distribuindo renda. Ele também pode distribuir renda na medida em que ele gasta mais. Ou seja, quando ele, por exemplo, faz uma escola pública, faz um hospital público, para construir aquele hospital não precisa de mão de obra, não precisa de pessoas trabalhando, né? Não precisa de bens que ele vai comprar, adquirir, que outras pessoas vão produzir. Né? Então isso vai o quê? Agilizar a economia e permitir também uma maior distribuição de renda. Então esses são os 3 objetivos principais quando o governo atua nas finanças públicas. Convido então vocês agora para a gente fazer uma questãozinha. Vamos ver se vocês entenderam esse assunto mesmo. Então nós temos aqui uma questão de analista do Tesouro Estadual da Cefaz de 2005. Foi a NCE que elaborou essa questão. Então, olha, modernamente, a intervenção estatal na economia por meio da política fiscal se dá para o desempenho das seguintes funções básicas. Bem, eu ainda não falei para vocês o que é a política fiscal, tá bom? Mas só aqui para você dar uma introduçãozinha aqui, a política fiscal ela vai tratar justamente dos gastos e da tributação. Tá? Por enquanto vamos ficar por aí. Então ele diz assim, distributiva, desenvolvimentista e financiadora. Letra B, alocativa, distributiva e desenvolvimentista. Letra C, alocativa, distributiva e estabilizadora. Desenvolvimentista, financiadora e alocativa. Desenvolvimentista, financiadora e estabilizadora. Bem, nós estamos vendo aqui que eles colocam muito esse desenvolvimentista, né? Lógico que o governo ele tem o objetivo de levar o desenvolvimento, mas ele vai levar o desenvolvimento através de que funções? Não é a função desenvolvimentista, certo? Vai ser a função alocativa, distributiva e estabilizadora. Aí falou aqui também na letra D, por exemplo, financiadora. Não, essa não vai ser uma das funções dele. Né? Ele pode, através do financiamento, promover alguma dessas funções, mas as funções seriam a alocativa, distributiva e estabilizadora, que está na letra C. Espero que vocês tenham acertado. Então, concluímos agora, pessoal, nossa primeira unidade de estudo e nos encontramos na próxima. Até mais. Nessa unidade, nós acompanhamos como são empregados os recursos financeiros arrecadados no Brasil através das finanças públicas. Esse tema continua em outra unidade, em que vamos ver as metas das finanças públicas. Por isso, revise todo esse conteúdo. Até a próxima!